Graça e paz, queridos irmãos. Com certeza, este ano de 2020 não foi aquele ano que nós esperávamos. Com certeza, muitos estão dizendo que esse foi o pior ano de suas vidas. Alguns podem afirmar que não foi o pior, mas todos nós sabemos que passamos tempos de dificuldade, estamos inseguros e com muitas incertezas sobre os dias que virão. Mas a palavra de Deus diz que nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Se você se sente injustiçado, se acha que este ano não foi um ano justo para você, saiba, Deus é um Deus justo e Ele tem preparado coisas maravilhosas para todos nós, para você em especial. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vamos buscar sim aquilo que nós podemos fazer e vamos esperar em Deus aquilo que Ele já disse que irá fazer. Esperemos assim, como diz a palavra, empenhados em sermos achados neste ano de 2021, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Que Deus abençoe você. Um excelente ano de 2021, que possamos chegar no final dele agradecidos por tudo que Deus tem feito na nossa vida e através de nós. Deus o abençoe. Até o próximo encontro. Boa noite, a paz do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está em 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, 2, do 1 ao 6. Se você estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura da palavra, vamos nos colocar de pé com reverência ao nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todo homem sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo nosso Senhor, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra e agora vamos fazer uma breve meditação. Que o teu Espírito Santo, Deus, haja em nós. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. É um texto conhecidíssimo, esse texto, creio que de todos, mas é sempre bom relembrarmos que é o que Deus pede para nós, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança não resume só a este mundo, resume a vida no porvir. E óbvio que aqui nós temos um padrão ético e moral, pautado pela palavra da verdade. Por isso a palavra de Deus também diz em 1 Pedro 3,15, antes, santificai a Cristo em vossos corações, e estejais preparado para responder a todos a razão, com mansidão, a razão da vossa esperança. E nós temos uma esperança, meus amados irmãos. Nós, óbvio que temos o nosso papel de cidadão, de exercê-lo, de votar, cumprir com aquilo que rege a Constituição do nosso país, mas isso não cabe a nós fazermos inimigos, ou maldizer aquele que ganhou, que não sendo aquele que nós votamos nele, de jeito nenhum, de modo algum, torcer contra, não orar por eles. Quando a palavra pede para orarmos, nós temos que ter em mente, meus amados irmãos, nós somos os remidos de Jesus Cristo.
Nós temos que ser radicalmente diferente das pessoas que estão no mundo. Nós não temos que entrar em contendas com ninguém, muito menos com as pessoas que estão lá fora, que esperam de nós um testemunho sadio, testemunho que edifica as pessoas. Sabe, se o meu, se o teu, se o nosso candidato não ganhar, nós temos que nos render, porque vivemos em uma democracia, temos que respeitar essa democracia, ainda que possa ser falha, sabe? Então nós temos que dizer às pessoas, nós vamos sim orar, para que tudo vá bem a ele. Nós temos que dar esse testemunho, é diferente, é radical mesmo, porque nós não nos conformamos com as coisas desse mundo, e se nós quisermos ver diferença, cabe a nós orar por todas as autoridades constituídas que exercem poder sobre nós. É o nosso dever orar na instância federal, estadual, municipal. Esse é o nosso dever, para também o judiciário, para que vá bem e a todos. Porque nós realmente, meus amados irmãos, estamos vivendo em crises ético, moral, crises de conduta, crise na educação, crise na saúde, crise na segurança, crises de inveja, de briga, de picuinhas. E isso não cabe aos remidos. O nosso testemunho tem que ser o contrário. Nós temos que orar, mesmo que esse que você não votou, for eleito, não ser aquilo que você tinha preferência, cabe a nós esquecermos, não deu, vivemos uma democracia, e orarmos por ele. É isso que Deus pede para nós. E nós temos algo que é muito importante. Nós temos uma coisa que o mundo não conhece ainda, além da verdade. Jesus Cristo foi taxativo quando disse, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Que paz que o mundo pode oferecer? Uma paz paliativa, uma paz falha, uma paz interesseira, uma paz egoísta, uma paz hipócrita. Nós temos a verdadeira paz em nossos corações. Afinal, nós éramos inimigos de Deus, e Ele, para nos restaurar, para nos remir, não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Antes o entregou, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E crer está embutido, orar pelos nossos inimigos, porque na verdade nós não temos inimigos, somos inimigos do pecado que reside neles, como outrora estivemos nós no pecado. Então é o nosso dever orar. E Paulo vai mais longe em Filipenses 4, que ele diz, e não andeis ansiosos por coisa alguma, leve até Deus, faça Deus conhecer o que te perturba. Ore com ações de graça e súplicas. Porque é óbvio, meus amados irmãos, que nós não nos conformamos com as coisas que acontecem no nosso país. Mas não adianta nós brigarmos uns com os outros, nós maldizermos, torcer contra. Não, nós temos, o nosso dever é orar. E ele diz no final, e a paz de Deus, mais uma vez, olha essa paz que nós temos que oferecer essa paz, que excede todo entendimento humano, esteja em vossos corações. Exale essa paz, passe para frente essa paz, mostre o contrário da sociedade, daqueles que estão no pecado. Este é o nosso dever, e nós temos que orar. Se nós queremos mudança, nós temos que obedecer o Filho de Deus, que disse, se crermos nas palavras dele, não é só crer. Tem pessoas que estão pensando que vão à igreja, ouvem a palavra, mas não vivem a palavra. Isto não é crer. Isso é falho. Está enganando a si mesmo. Nós temos que ouvir e praticar a palavra da verdade. Portanto, meus amados irmãos, se você não vive essa paz, você tome posse dessa paz, que excede realmente todo o entendimento humano. Nós somos aqueles que edificam, não aqueles que trazem confusão. Nós vivíamos na confusão, fomos separados para Deus.
remidos de Deus. Então esta é a breve meditação que Deus colocou no meu coração. Nós temos que orar. Orar e não irar, de modo algum. Se nós temos esperança, a nossa esperança é em Deus, porque o homem é falho. Se aquele que eu votei, não tenho certeza nem afirmo, porque ele é falho. Se aquele que outro votou, não pode dizer com certeza, porque ele é humano, ele é falho. Mas o nosso Deus não falha e nem falhará. Nós somos peregrinos aqui na terra. O que nos espera está muito, muito, muito. Isso aqui. A palavra já diz: olhos jamais viram, mas nós vamos ver. Ouvidos jamais ouviram, mas nós vamos ouvir. Corações jamais sentiram o que Deus tem preparado para os seus, e nós vamos sentir. E nós já estamos tomando posse disso aqui. Que maravilha você poder dizer para uma pessoa que votou contrário a você: eu vou orar por esta pessoa. Nós temos que contar com a simpatia do povo e não a antipatia. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar agora para os nossos prefeitos que vão tomar posse, pelos vereadores, vamos orar pelo governo, pelos deputados estaduais, federais, Senado, pelo presidente e pelo judiciário, e pelas pessoas que têm um posto, que exercem autoridade sobre as pessoas, professores. Nós temos que orar por essa classe. Nós temos que orar por esses homens que dão segurança, polícia militar, civil, guarda municipal. Nós temos que orar por todos, para que tudo vá bem a eles, a nós também. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora, primeiramente, pela nossa cidade, pelo prefeito que vai tomar posse e pelos vereadores que agora vão ser empossados. Amém? Ore com dedicação, ore crendo mesmo que tudo é possível ao que crer. Jesus disse isso: e se creres, verás a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. No final, eu quero pedir para o meu querido, amado irmão Guilherme, que feche essa oração pelos prefeitos e vereadores. Nós temos 1 minuto, 1 minuto e meio para orar agora. Amém, meus irmãos? Faça a sua oração com Deus. Amém. Senhor, é com respeito, Pai, reverência, que nós diante do Senhor estamos. Estamos aqui para orar, Deus. A Tua palavra nos pede, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos relembra disso. Então estamos orando, Deus, dando graças ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoe esses prefeitos que vão ser empossados, não só da nossa cidade. Não somos egoístas, Pai. Queremos ver a cidade se dando bem, ele sendo uma pessoa respeitável, cumprindo aquilo que prometeu para a sociedade, não mentindo, não fingindo, não sendo hipócrita. Deus, e só o Senhor para reverter tal situação. Assim nós colocamos diante do Senhor essa nossa oração, esse nosso pedido, e também pelo legislativo, por esses vereadores que vão ser empossados, que sejam homens comprometidos, Deus, com a sociedade, não pensando em si mesmo, Pai, legislando em prol de si mesmo, Pai, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Como nós temos visto isso, Pai, por isso que nós estamos nessa crise ética, moral, em que falta tudo, respeito, Pai, em que a sociedade não tem mais respeito, não obedece. Deus, por favor, cuida deles, Pai. O Senhor é a nossa esperança e nós te agradecemos. Amém. Guilherme, em nome de Jesus. Senhor, sabemos que Tu és o Deus soberano sobre tudo e todos, e nada foge do Teu poder. E sabemos que tudo está debaixo de Tuas mãos, e nada acontece se não for por Tua vontade. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, estamos Te dando glórias, Te dando honra, porque Tu és o nosso Deus soberano. E acreditamos, Senhor, acreditamos que tudo está debaixo do Teu poder. Senhor, cumpra com o Teu poder, cumpra com os Teus propósitos sobre nossas vidas, sobre nossas casas, nossas famílias, esses políticos, sobre todos aqueles, Senhor, que têm um cargo e que conduz de alguma forma as nossas vidas. Cubra o Senhor com Tua mão poderosa. Em Teu santo nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém.
Amém. Vamos orar agora pelos nossos governos estaduais aqui de São Paulo, para que realmente essas mazelas, essas briguinhas acabem e que realmente se voltem à população. Senhor, é com respeito e reverência, mais uma vez, que diante do Senhor, no Espírito, oramos pelos governos estaduais, em particular pelo governo aqui do estado de São Paulo, Deus, que o Senhor esteja abençoando, Deus. Teu Espírito Santo, só Ele pode convencer o homem que ele não está agindo bem, que ele pode melhorar, que ele pode ter sabedoria vindo do Senhor, do alto, Pai, de onde vem toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, Pai, descendo do Senhor, o Pai das luzes, onde não há sombra ou variação de mudança, porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje o será para sempre. Oramos de todo o nosso coração, muda, Deus, os pensamentos, Deus, porque realmente os seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos. Abençoe-os, Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, seus secretários, todos aqueles, Deus, que estão no governo, nós oramos de todo o nosso coração. Também, Deus, oramos pelo presidente da República, Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tanta briga, tanto diz que me diz, Deus, mas o Senhor é Deus. Acaba com isso, Pai. Que haja respeito, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, dê sabedoria a Ele, criatividade a Ele, seus ministros, Deus, em nome de Jesus, e que resolvam o que tem que ser resolvido de imediato. Nós colocamos em suas mãos, porque o Senhor tem respondido às nossas orações. Se tem melhorado é graças ao Senhor. E também oramos pela saúde da nação, a saúde espiritual. Deus, só o Senhor para dar um basta nisto, Pai, reverter tal situação ético-moral e também a crise da saúde física. Deus, sara, restaura, Deus, e em nome de Jesus Cristo, que essa vacina, Deus, que foi desenvolvida pelo homem, pela mente humana, mas nós sabemos que a inteligência vem do Senhor, e nós saberemos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor, por lembrar nosso compromisso com o Senhor em relação às autoridades. Eu gostaria de falar um pouco a respeito de Josué, capítulo 24, que está ali no versículo 14 até o versículo 25. Tentar meditar aqui um pouquinho mais a respeito da família e da igreja, para estarmos orando fervorosamente, não só aqui hoje, mas todos os dias, para que você possa se lembrar. Diz assim, Josué capítulo 24, verso 14: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora eu queria que você lesse comigo esse versículo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos quais, ou pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmo de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: Nós o somos.
Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Até aqui, havemos à disposição de Josué confrontar aquele povo. Ele havia, já nos seus finais aí, né, do seu ministério, ele estava lembrando do que Deus tinha feito através, desde ali de Abraão, de outros descendentes dos pais ali, né, de Israel, daquele povo, o que ele tinha feito e como ele tinha trabalhado. E aqui ele vem desafiando o povo, que o povo ia se desviando das coisas, esquecendo do Deus a quem estão servindo. E hoje nós podemos ver muito nas famílias, por causa da pandemia, algumas pessoas estão deixando as coisas de Deus para se dedicar a outras coisas. E nós queremos desafiar a família, você família, a orar pela família, por sua família. E aqui não é a garantia de que todos vão servir ao Senhor, mas pelo menos no teu coração tem que ter a disposição de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porquanto nós devemos ter essa disposição de dizer: Senhor, comigo aqui não vai acontecer isso. Se depender de mim como marido, se depender de mim como esposa, como filho, nós vamos servir ao Senhor, e com integridade, com fidelidade, e vamos deitar fora os deuses que nós levantamos, muitas vezes inconscientemente, na nossa casa. E isso faz com que nós desviemos a nossa atenção. O que tem a ver a sua família com a igreja? Eu estava lendo na revista Ultimato um artigo que falava sobre isso, comparando, né? E ele diz ali que, em termos, ou ponto, né, de vista sociológico, a família é a célula máter da sociedade. Da mesma forma, nós podemos dizer que a família é a célula máter da igreja. A igreja, ela não é a instituição, mas a igreja, ela é composta das famílias. Você faz parte de uma grande família, mas a sua família, ela tem que fazer parte da igreja. Ela é que sustenta a igreja, ela é que está junto com a igreja, servindo a igreja. Se você ler na carta de Paulo aos Romanos, eu não vou ler porque que é grande, mas você vai ver ali que, olha, a casa de... Tem uns nomes, depois se você quiser ler ali, tem uns nomes interessantes, se você quiser... deixa eu só mostrar aqui para você alguns nomes interessantes. Quer ver? Romanos capítulo 16. Ele vem falando de saudação. Ó, Priscila e Áquila saúdam vocês. Maria saúdam. Está saudando aqui Andrônico e Júnias. Ampliato, meu dileto amigo. Urbano, olha cada nome bonito. Se você que está pensando em alguns nomes, né? Saudai Apeles. Saudai meu parente Herodião. Trifena e Trifosa, a dupla, né? Mas se você ler aqui esse capítulo 16, você vai ver que tem famílias envolvidas. A igreja é a família. E nós devemos orar pela família, porque o inimigo tem tentado derrubar, tem tentado destruir a família. Ok? Eu sei que na sua família é tudo bem perfeito. Não tem briga, não tem... os casais estão sempre ali juntinho. Mas o que nos assusta é que como o inimigo tem entrado e tem destruído as famílias, né? Eu achei interessante, teve um artigo que o pessoal falou assim, nessa pandemia, né, tem marido que parece estrela cadente, né? Toda hora que passa em frente, ela faz um pedido, né? Toda vez que vê o marido passar em frente, ele faz um pedido. Mas essa pandemia tem destruído dessa maneira, sorrateiramente, tem afastado você, desviado a sua atenção, e o seu propósito é você honrar a sua família e lembrar de onde você saiu e para que serve a sua família. É para servir, para estar no corpo de Cristo, para estar junto na igreja. Então que Deus abençoe você, porque o Senhor mesmo disse, certa ocasião, falou assim: cadê sua mãe, seus irmãos? Olha, vocês estão olhando aqui, ao meu redor, esses são meus irmãos, minha mãe, vocês são minha família. Eu os considero muito mais do que a minha família, porque vocês são famílias em Cristo. Mas a minha família, eu tenho que preservá-la, cuidá-la, para que ela ande nos caminhos do Senhor.
e que possamos estar aqui junto, louvando e adorando ao Senhor. É muito bom fazer parte dessa família. Quem crê nisso, diz amém. Amém? Nós vamos orar então. Gostaria que você colocasse a sua família diante do Senhor. Não é perfeita, mas a sua família. Talvez tenha algo que o inimigo esteja trabalhando. Alguns que não têm vindo à igreja, pense na família que talvez você conheça, que esteja meio murchinho, né, assim desanimado, mas que incentive, ore por cada integrante da sua família, por proteção, por direcionamento, para que não haja divisão, para que não haja brigas e para que haja um avivamento na família, porque com certeza, tendo esse avivamento na família, a igreja também será avivada, porque a igreja é a família de vocês aqui. Amém? Vamos orar então? Se você quiser se ajoelhar, colocar-se de pé, deitar no chão, ficar sentado, mas faça essa oração. Pai, obrigado, porque nós ainda encontramos Josués, Deus que tem a disposição de dizer: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Estamos aqui e reconhecemos as lutas, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as investidas do inimigo, e nós queremos nesse momento interceder, ó Deus, por cada um, membro da família da Igreja do Paraíso, para que o Senhor venha operar, ó Deus, trazer a paz nos relacionamentos, trazer, Senhor, entendimento, trazer, ó Deus, alegria e renovar, ó Deus, aqueles que estão talvez distantes do Senhor, que possamos, assim como o teu servo exortou, andar em fidelidade nos teus estatutos, ó Deus, fazer cumprir aquilo que o Senhor tem, e ó Deus, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, nós não ocultemos, ó Deus, os nossos filhos, as vindouras gerações, ó Deus, porque sabemos que Tu és Deus tremendo, maravilhoso, que operas maravilhas ainda no nosso meio, e queremos colocar, ó Deus, a família aqui da Tua igreja, Senhor, para que operes no nosso coração. Ó Deus, aqueles que estão afastados do Senhor, que o Senhor venha tocar, trazer um fogo novo, um ânimo novo. Ó Deus, trazer ali aquela palavra de inspiração, ó Deus, de esperança, que o Senhor, ó Deus, opere com cura, opere, ó Deus, com tratamento não só físico, mas da alma, do entendimento, do emocional. Pai, não me permita que o inimigo entre, ó Deus, com mentiras, que caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, traga paz a cada lar, Senhor, traga equilíbrio, traga, Senhor Deus, ali a Tua provisão necessária. Sabemos que alguns passam por dificuldades financeiras e queremos reconhecer, Pai, que do que o Senhor está cuidando, ó Deus, que possamos ter os nossos olhos abertos para socorrer aqueles que estão, ó Deus, com uma necessidade, e que o Senhor use, ó Deus, a cada um de nós, que os filhos, ó Deus, voltem o coração ao Senhor para serem obedientes aos pais. Pai, que dê sabedoria aos pais para cuidarem das crianças, ó Deus, tão pequenininhos, e que o Senhor venha livrá-los, ó Deus, do laço do passarinheiro. Abençoa, Senhor, a cada um, os jovens, os adolescentes, Deus, que haja propósito no coração para servir ao Senhor aonde estiverem, e que o Senhor levante, ó Deus, servos, ó Deus, missionários, pastores, ó Deus, servos que vão servir a Tua igreja nos ministérios que o Senhor tem para cada um. Ó Deus, nós reconhecemos a Tua boa mão e nós queremos confiar que a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, ó Deus, possa ser renovado e trazer, ó Deus, à nossa mente a esperança, trazer, ó Deus, à nossa mente o temor do Senhor. Que possamos caminhar como família em santidade de vida, como requer a Tua palavra. Oramos, ó Deus, por isso, e sabendo que o Senhor está operando na igreja do Senhor, e que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja. Oramos, ó Deus, pelo Teu povo, não só a igreja do Nazareno, mas os outros irmãos que estão passando por lutas, por dificuldades, reconhecemos. Mas, ó Deus, em primeiro lugar, fortalece as famílias. Dessa forma, com certeza, a Sua igreja vai sair vitoriosa, como tem sido, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos por essa oportunidade. Levanta, Senhor, aqueles que estão
prostrados e traz ao nosso coração nessa noite a esperança e o desafio de andarmos na tua santa presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Os irmãos podem dar um glória a Deus. Minha casa e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não importa o que esteja acontecendo. Com certeza você faz parte dessa igreja viva, que é raça eleita, é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em nome de Jesus, pastor, Deus abençoe. Glória a Deus. Gostaria de meditar com os irmãos um pouquinho no Salmo 116. Se quiser abrir a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus. Salmo 116, primeiro versículo diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Com certeza, este é um excelente e um correto motivo para amarmos a Deus. Esse salmo faz parte de um pacote de salmos que vão do 113 ao 118, que foram compostos, eles são conhecidos como salmos de louvor. E eles vêm crescendo de adoração a Deus. Um dos mais bonitos, um dos mais lindos, talvez um dos mais completos, é o Salmo 116, em que o compositor diz: eu amo ao Senhor, Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas. Com toda certeza, durante este ano, muitas pessoas ficaram com dúvida a respeito disso. Será que Ele ouve mesmo? Será que Ele responde mesmo? A nossa fé foi testada neste ano com toda certeza. E muitos vacilaram, muitos talvez tenham pensado que não valia a pena. Por isso esse salmista, esse compositor diz: eu amo o Senhor, porque eu sei, Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele diz: eu sei o que Ele faz e eu sei o que eu preciso fazer. Como Ele inclina os ouvidos para me ouvir, e Ele é Deus, eu vou invocar o seu nome enquanto eu viver. Em qualquer condição, em qualquer situação, diante de qualquer luta, diante de qualquer vitória, eu vou invocar o nome do Senhor, aquele nome que eu invoquei para ser salvo. Vou continuar invocando todos os anos da minha vida. E o Salmo entra nas questões que nós estamos vivendo este ano. Muitas pessoas viveram exatamente esse versículo 3 que diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Quando a morte se aproxima, quando a angústia chega, a tribulação se aproxima, a tristeza se faz presente no coração da pessoa. E a alegria do Senhor é a nossa força. Veja que o inimigo tem trabalhado nesse sentido, em trazer tristeza ao coração das pessoas, para ver se consegue fazê-las desanimarem, fazerem ficarem prostradas e esquecerem de invocar o nome do Senhor enquanto estiverem vivendo. Este nosso culto de passagem de ano, nós temos chamado já há alguns anos, lembrando do que Wesley lá atrás falou, de culto da renovação da aliança, para nos lembrarmos do que é composta a aliança que nós fizemos com Deus. Nós sabemos a que Ele fez conosco, e o salmista vai falar aqui sobre isso, sobre este pacto feito com Deus, mas é importante nós lembrarmos do que compõe-se a aliança que nós fizemos com Deus. Vamos invocá-lo durante todo o nosso viver, ainda que laços de morte nos cerquem, ainda que angústia se apodere do nosso coração, como ele diz aqui, ainda que caiamos em tristeza, em tribulação, vamos invocá-lo toda a nossa vida. E diz o versículo 4, para confirmar: então invoquei o nome do Senhor. Quando essas coisas aconteceram, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Veja que o compositor sabe que na hora que as coisas se complicam, na hora que a vida está por um fio,
o que precisa realmente ser salvo não é a vida física, mas a vida espiritual. E ele diz: Senhor, salva-me a alma, porque no meio disso tudo eu não sei o que vai acontecer, não sei como isso vai terminar. O que eu preciso é que aconteça o que acontecer, a minha alma esteja salva. Eu esteja nas tuas mãos garantidamente em todo o tempo. E este ano foi um ano de filtragem. Está sendo um tempo de teste da fé e muitas pessoas estão falhando, estão caindo, estão desistindo. Você vai ver na sequência coisas que ele mostra como sintomas de como vai a vida espiritual da pessoa. Então ele diz: eu sei do risco, eu sei o perigo que eu estou correndo quando essas coisas acontecem, e eu sei que o problema maior é se a minha alma retroceder, se a minha alma ficar prostrada, se a minha alma morrer. Então, Senhor, livra-me a alma. Eu sei que tu és compassivo e justo. Eu sei que o nosso Deus é misericordioso. Ele não vai nos tratar de acordo com aquilo que nós merecemos ou deixamos de merecer. Ele vai tratar-nos conforme a sua vontade, conforme a sua bondade, conforme o seu amor. Como ele diz lá: eu sei que tu ouves a minha voz, eu sei, Senhor, que tu respondes a minha súplica. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quantos podem afirmar: Deus tem sido generoso para comigo? O salmista nos faz lembrar aqui, precisamos o tempo todo estar lembrando dessas coisas, precisamos estar trazendo à memória o que nos pode dar esperança, aquelas generosidades do Senhor. E ele vem afirmando, reafirmando, confirmando, e ele diz mais uma vez: Senhor, tu tens sido generoso, e realmente tu me livraste da morte a alma. Tu livraste a minha alma da morte. Não há risco de morrermos, de sucumbirmos, se nós estamos na presença do doador da vida. Se ele habita em nós, a nossa alma vive, e vive uma vida em abundância. Aconteça o que acontecer ao nosso redor, ainda que laços de morte nos cerquem. É assim que um servo de Deus vive. É assim que aquele que vai habitar na eternidade com o Senhor vive, lembrando destas coisas e guardando sobretudo a sua alma. Há um versículo que diz: acima de tudo, guarda o teu coração. Guarda a fonte, guarda o centro, guarda nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. E ele vai dizendo: o que é que eu vou fazer então? E agora você verifica coisas que as pessoas se esquecem de fazer quando a situação se complica. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Vou, Senhor, andar na tua presença, porque eu sei que não é possível sair da tua presença. Ainda que eu faça a minha cama lá no profundo abismo, ainda que eu vá para lá ou para cá, não há como fugir da tua face, Senhor. Eu sei disso e vou andar na presença do Senhor. Estamos sendo vistos por muitos. Estamos vendo muitos, ainda que detidos, retidos em casa, isolados, ainda que impedidos de abraçar e de nos despedir, às vezes, de pessoas que partiram, enfim, tantas coisas complicadas. Ainda que isso tudo aconteça, o autor do Salmo diz: podemos andar na presença do Senhor. Talvez não soubéssemos fazer isso. E provavelmente não sabíamos, não tínhamos vivido essa situação e tínhamos sido educados, instruídos em uma fé crescente que apontava para alguns benefícios de Deus, algumas respostas de oração de um determinado tipo, a uma busca de uma determinada forma. Esperávamos coisas, até mesmo nas coisas espirituais, achávamos que íamos avançar de uma forma. Vamos evangelizar, por exemplo. E foi proibido sair agora, não nominalmente, mas você não pode simplesmente chegar e lá e evangelizar a pessoa face a face por causa dos riscos envolvidos, enfim, até nisso. No entanto, o salmista diz aqui: mesmo assim, vou andar na presença do Senhor. Coube aos meus colegas falarem da situação do país, da nação, do estado, dos municípios, falar da situação da igreja, falar da situação das famílias, e eu quero falar hoje sobre a nossa situação como indivíduo. Em última instância, o que nós devemos preservar é a nossa própria vida com Deus.
ainda que muito próximo da gente, pessoas estejam desistindo da caminhada, temos que dizer como este salmo afirma: andarei na presença do Senhor na terra em que eu vivo, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse estive sobre modo aflito, eu cria, eu vi a aflição, veio, fiquei aflito. Não é proibido passar por essa situação, isso não é falta de fé. Talvez alguns tenham sido educados neste tipo de evangelho distorcido, se essas coisas afligirem, faltou fé para vocês. Não, apesar da aflição, eu cria, eu tinha fé, eu cria, estive aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Você não disse esses dias isso aí? Você olha, não tem um que se salva. Como é que aquela musiquinha, se gritar pega ladrão, não resta um, meu irmão? Não é? Pois é, não é isso, mas a gente olhava para algum lado, para o outro, mas não sobra você, não é possível. Até este, quantas vezes você disse este ano, até este? Deste eu não esperava. Ou deste grupo não esperava esse tipo de coisa. E aí chega um ponto, você quer saber? Homem é tudo assim, sopa. O homem realmente é mentiroso, faz parte da sua natureza. Ele está dominado pelo pai da mentira, mas nós somos o povo de Deus. Então ele diz, mas o que eu darei ao meu Senhor? O que é que eu posso dar a Ele? O que é que eu posso entregar? O que darei por todos os seus benefícios comigo? Porque se todos são mentirosos, eu estava no meio. Eu fazia parte desta corja, eu fazia parte deste grupo, eu fazia parte desse grupo de rebeldes que não querem saber de Deus. O que é que eu vou então dar ao meu Deus pelos benefícios dele para comigo? Você tem pensado nisso? Deve pensar. Estamos encerrando um ano e começando outro. É claro que na prática é um dia depois do outro, mas psicologicamente estamos fechando um ciclo. Este salmo, juntamente com os outros, do 113 ao 118, eram cantados na festa da passagem, a festa da Páscoa. Era o símbolo da maior transformação que aquele povo tinha passado. A grande mudança de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade, de uma situação de serem ordenados, mandados, não decidirem nada a seu respeito, para entrarem numa nova terra, numa nova vida. Era símbolo disso, e eles cantavam estes cânticos. Eu estive lá, eu fiz parte disso, eu falei as mesmas coisas, eu fazia parte do mesmo grupo, mas eu vejo, Senhor, não porque eu merecesse, mas hoje eu vejo o quanto o Senhor trata com diferença o seu povo, e o quanto eu tenho para te agradecer, o quanto eu tenho para te louvar, o quanto eu tenho para fazer. E Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu preciso em algum momento chegar nesse ponto e dizer, Senhor, eu vejo que eu não tenho nada. O que é que eu vou dar a Ti, Senhor, em troca dos benefícios? Eu preciso em algum momento descobrir que eu não dou nada em troca. Tudo que Ele faz é pela graça, e graça é algo que eu não venho a merecer. Tudo que Ele faz por mim é algo que Ele quis fazer, porque simplesmente um dia eu disse, Senhor, eu quero fazer parte deste povo. E hoje eu vejo tantos benefícios, tantas coisas, quando laços de morte nos cercam, quando tribulação chega, é muito fácil nós nos esquecermos dos nossos benefícios, ou dos benefícios de Deus para conosco. É muito fácil eles se tornarem esquecidos. Por isso ele diz, o que, Senhor, eu vou dar pelos benefícios do Senhor para comigo? Eu vou fazer o seguinte. Número 1, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Vou levantar bem alto, Senhor, tudo que se refere à salvação. Vou assumir isso como o de mais importante eu tenho na minha vida. Este cálice eu vou erguer bem alto. Eu vou dizer, eu vou falar disso, eu vou viver isso, eu vou lembrar disto, Senhor. Esta salvação é o que enche o meu cálice. Até diz a palavra, o meu cálice transborda. Senhor, eu vou tomar este cálice da salvação e vou invocar o Teu nome, vou clamar o Teu nome sobre a minha vida, vou a cada passo que eu der, vou consultar ao Senhor, vou colocar o Senhor envolvido em todos os meus planos, em todas as minhas decisões. Senhor, eu quero fazer isso em todo o ano de 2021. Amém, querido? Louvado seja o Senhor.
Próximo versículo que ele diz, aí ele vai falar, aquele versículo que nós usamos outro dia, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, dizendo, olha, mesmo que eu esteja falando de vida, eu sei que até que eu chegue lá nisso, neste ponto, o Senhor tem como precioso este momento. Ele diz, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, eu era preso, eu era escravo, não sou mais, porque o Senhor quebrou os grilhões, aleluia. Então, número 2, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e mais uma vez invocarei o nome do Senhor, repetindo o centro deste salmo. Então ele diz, vou oferecer sacrifícios de ações de graças. Tivemos há algum tempo, mês passado, o Dia Mundial de Ações de Graça. Lembramos disso, agradecemos a Deus. Agora, o que seriam sacrifícios de ações de graças? Seria eu fazer algo que está além do que eu normalmente faria, e isso em total gratidão ao meu Senhor. É uma ação de gratidão. Não é só dizer, Senhor, muito obrigado, hein? Oh, obrigado, valeu, hein? É algo que eu digo, Senhor, se tu fizeste isso por mim, é o que darei pelos teus benefícios. Não que eu possa pagar, mas, Senhor, se eu posso agir, se eu posso fazer alguma coisa, eu quero fazer para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. Qual é a sua profissão? Onde você trabalha? Qual é o seu negócio? Qual é a sua família? Do que ela é composta? Onde você vive? Onde você estuda? Quem são os seus colegas? Qual é o seu passatempo? Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças em todos os momentos da minha vida. Glória a Deus. Número 3. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Fizemos uma aliança com ele lá atrás. Dissemos, Senhor, tu vais ter o primeiro lugar na minha vida. A partir de agora, o Senhor manda e eu obedeço. A partir de agora, o que o Senhor disser, eu vou fazer. Para onde o Senhor me mandar, eu vou. E quantas vezes nós podemos constatar no meio da caminhada que nós fomos para o nosso lado. Fizemos a nossa escolha. Hoje é dia de relembrar e dizer, Senhor, eu quero retomar a caminhada inicial. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor, àquele primeiro dia em que eu não pensava em mais nada. Nada tinha valor. Era mais ou menos como Paulo dizia, eu considerei tudo como refúgio, Senhor, porque eu ganhei o que de maior valor poderia ser recebido por alguém neste planeta, neste mundo dos viventes. Senhor, eu quero cumprir os meus votos. Eu quero fazer tudo o que eu disse na minha caminhada que eu faria. Ainda que eu tenha tropeçado, ainda que eu não tenha conseguido, ainda que às vezes eu tenha desistido no meio do caminho, eu quero retomar. Querido, é dia de retomarmos a nossa caminhada firmes. Ah, mas já estou meio envelhecido. A energia, volte com a idade que você tem, na fase em que você está. Porque as decisões não estavam atreladas a quanta energia eu teria naquele dia. As decisões que nós tomamos não eram ligadas somente à idade. Senhor, eu vou entregar minha vida dos 15 aos 16 anos. Não foi assim que nós fizemos. Nós entregamos toda a nossa vida nas mãos dele. A vida dos 15, 16, talvez dos 12, talvez dos 10, como alguns têm entendimento já, talvez dos 30, dos 40, dos 50, 60, 70, 80, 90. E quem sabe até 100, porque tem bastante gente passando de 100 nos nossos dias. Enfim, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Além de cumprir os meus votos, eu quero que o povo de Deus saiba. Sabe como é que isso acontece? Estando no meio do povo de Deus. Quantas pessoas desistiram? Eles afirmam assim, não, eu continuo vivendo a minha vida com Deus, continuo no caminho do Senhor, mas você pergunta, onde está o fulano? Ah, ele está continuando no caminho do Senhor. Aonde? Na casa dele. Ah, mas é que fui proibido. Bem, você está aqui porque você pôde chegar. Hoje é um dia exceção. Hoje, é claro, sabemos que alguns estão com a família, não poderiam estar aqui, nós até sugerimos que não estivessem, mas onde estão nesses dias todos? Onde estarão no domingo que vem?
Ou estarão no próximo, no dia em que pudermos nos encontrar novamente. Domingo agora não podemos, estamos impedidos, né, de ter reunião presencial, mas as reuniões voltarão, talvez limitadas, mas voltarão. Onde está o povo? Infelizmente, precisamos concordar que muitos fizeram a escolha do mais fácil. Em vez de dizer, Senhor, eu cumprirei os meus votos na presença do teu povo, eles disseram assim, Senhor, eu vou adequar os votos que eu fiz, e vou viver do meu jeito, vou viver na minha toada, vou viver na minha casa, vou fazer o meu tempo, vou fazer a minha vida, afinal, está tão difícil a vida, Senhor, o que é que eu ganho com isso? Eu vou tomar as minhas decisões. Mas foi essa a entrega? Foi essa a decisão que nós fizemos lá atrás? Com certeza não, e nós fizemos com convicção. Nós tomamos a decisão convictos. Quando nós dizemos, Senhor, eu vou te servir, eu faço este voto, eu faço essa entrega, eu faço esta promessa de que eu vou te servir, nós não condicionamos a nenhuma situação. É verdade ou não é? Este ano está sendo até meia-noite, um ano de grande provação, de prova. E prova não é prova do nosso físico, não é prova de quanto nós resistimos para ver se por acaso Covid chegar por perto, se a gente resiste ou não. Eu sou melhor porque meu corpo aguentou. Não é esse tipo de coisa. É prova para ver se a vida que está dentro de nós subsiste, para ver se o Espírito que Deus colocou lá dentro de nós continua tendo valor para nós, que nós dissemos que tinha lá atrás. É tempo de nós voltarmos e dizermos, Senhor, eu quero cumprir todos os meus votos a Ti, e isso na presença do Teu povo. Assim que puder, eu estou com o grupo de comunhão do meu bairro. Assim que puder, eu estou sentado dentro da minha classe de escola dominical. Assim que puder, eu estou frequentando os cultos de domingo à noite para Te louvar. Assim que puder, eu estou distribuindo folheto. Assim que puder, eu estou naquele trabalho missionário, naquela obra social. Assim que puder, Senhor, Tu sabes, eu estarei lá porque eu quero Te honrar, cumprindo todos os votos que eu fiz a Ti, e isso na presença do Teu povo. Quero estar com o Teu povo. É bom estar com o povo de Deus ou não é? É bom. É claro que esse negócio ficou, puxa, mas a gente continuava bom a um abraço. Eu gostava de dar, é verdade ou não é? Agora não pode, agora tem esse negocinho de cutucar a mão do outro, parece que você está querendo dar um soco nele, enfim. Parece que falta, mas enfim, é bom estarmos, vermos o rosto uns dos outros. Sabemos que quando estamos juntos é porque continuamos com o mesmo propósito. Talvez seja mais difícil para um ou para o outro, mas podemos, olhando o rosto do outro, Senhor, abençoa este Teu servo, este meu querido irmão. Quando temos lá, eu estou vendo o Wagner, né, ele reunião de oração no meio da semana, e a gente pergunta, onde estão, Senhor? Onde estão? Antes você podia dizer assim, mas eu saio do trabalho tarde, chegar lá na igreja para depois ir, eu tenho coisas para preparar para o dia seguinte, então eu não posso estar na reunião de oração, a gente até entende. Mas agora é virtual. Agora é ligar o computador e participar. E a gente fica perguntando, Senhor, onde estão? É claro, eu mesmo não pude, um dia ou outro, tinha um compromisso, cheguei tarde, alguma coisa, ou o computador deu problema, a internet que... haja paciência, enfim, muita coisa pode ter acontecido, mas sempre, todas as terças-feiras, Senhor, eu quero cumprir os meus votos na presença do Teu povo. Não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, quanto mais vedes que o dia se aproxima, não é isso que a Bíblia diz? Pois é, hoje temos nos congregado via virtual. É tempo de estarmos com o povo de Deus. É tempo de avaliarmos, Senhor, eu estou cumprindo os meus votos na presença do povo de Deus, ou eu estou querendo adaptar a Tua palavra? Criticamos outro dia um pregador famoso aí, porque ele disse que tinha que revisar, tinha que atualizar a Bíblia aí, porque não podia ser aplicada do jeito que ela está. E nós mesmos, às vezes, atualizamos, porque já que agora é ano de pandemia, então eu vou atualizar. Deus tenha misericórdia. E que nós possamos dizer, como este salmista, Senhor, no meio disso tudo o Senhor me salvou a alma. No meio disso tudo o Senhor tem preservado a minha força vital. O Senhor tem preservado meu desejo de não sair da Tua presença, aconteça o que acontecer. Final,
nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia, especificando, Senhor, é lá na tua casa, é no meio do povo de Deus. Hoje a casa do Senhor não é o prédio, a casa do Senhor é o povo de Deus. Senhor, eu quero estar envolvido com o teu povo, é ali que eu quero estar. Glória a Deus, então louvado seja Deus. Cumprirei os meus votos na presença do Senhor, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, vou viver para te glorificar, vou invocar o teu nome, cumprirei os meus votos na presença e tomarei o cálice do Senhor todos os dias, invocando o teu nome. Este é o seu desejo? Essa é a sua vontade? Foi esta a decisão que você tomou lá atrás? Foi essa, em outras palavras? Queria convidar você a se colocar de pé, para orar comigo nesse momento, e fazer uma renovação da sua aliança. Nas suas palavras você vai fazer esta oração. Você vai dizer a Deus o quanto é importante andar com Ele, andar na presença dEle. Você vai dizer para Ele das dificuldades que você tem tido, por um motivo ou outro, família, trabalho, pandemia, doença, Senhor, tem coisa, aí você vai dizer para ele, Senhor, mas eu quero me adaptar, não a fazer o que eu bem entendo, mas eu quero voltar a poder me enquadrar nestes requisitos, Senhor. Eu quero voltar a fazer as coisas como eu estava fazendo, ainda que de modo diferente, ainda que com outros critérios, outras condições de contorno. Senhor, eis-me aqui para cumprir os meus votos integralmente no meio do teu povo. Amém? Faça a sua oração. Aproxime-se aí de quem você está hoje, com a família e tal. Faça oração, diga a Deus das dificuldades, diga que você sabe como talvez o ano que vem não seja tão simples assim, mas faça em nome de Jesus a oração. Senhor, no meio de tudo eu quero que tu preserves a minha alma, eu quero não me desviar, porque eu vejo eu sei que você tem visto pessoas sendo tentadas a desistirem, você tem visto pessoas sendo tentadas a não prosseguirem, ou aproveitarem o momento para fazerem o que elas já há tanto tempo queriam fazer, que era sair do meio do povo. Querido, não sejamos nós destes, ao contrário, que sejamos estímulo cada vez maior, para que os irmãos mais e mais estejam buscando ocasião, buscando maneira de estar no meio do povo de Deus. 2021 vem aí, estamos às portas de um novo ano, façamos esta entrega. Semana que vem, quinta-feira, é dia de ceia, vamos estar reunidos aqui, e quem não puder vir por doença ou por estar impossibilitados aí, como a imposição legal nos atinge, pode fazer em casa, a gente vai dar um jeito de fazer chegar até você, mas em nome de Jesus, esteja com o povo de Deus. Ore agora. Pai querido, muito obrigado, porque no meio de tantas coisas, no meio de tantas aflições, tantas perturbações, no meio de tanta aflição, no meio de tanta dificuldade, Senhor, angústias de inferno têm se apoderado de alguns, laços de morte têm cercado, Senhor. Todo dia a gente ouve falar mais de morte do que de vida, todo dia a gente ouve falar, um morreu aqui, outro morreu ali, Senhor. Oh Deus, obrigado, porque no meio disso tudo, a nossa alma tu tens livrado. Obrigado, Senhor, porque nós podemos saber que podemos perseverar no meio disso. Pudemos até agora e poderemos continuar perseverantes, firmes, andando no teu caminho. Senhor, olha para este povo que está reunido aqui. Olha para esses que estão nas suas casas, que não puderam chegar ou que por conveniência não chegaram, Senhor. Em nome de Jesus, que 2021, ao contrário, seja um ano de te buscar mais e mais. Que possamos romper com esta tendência, que possamos quebrar isto, Senhor, assim como tu quebraste as cadeias, como tu rompeste os laços de morte, como tu nos livraste da aflição, como tu nos livraste da escravidão, que também nós estejamos agora nos livrando desta tendência natural de esmorecermos, essa tendência natural de deixarmos as coisas do jeito que estão. Senhor, em nome de Jesus, eis-os aqui, de corações erguidos, colocando nas tuas mãos a nossa decisão, a mesma que nós fizemos lá atrás, e pedindo, Senhor, aceita a nossa entrega como indivíduos,
Aceita, Senhor, como família. Aceita, Senhor, como igreja. Aceita, Senhor, como povo dessa cidade. Aceita, Senhor, como povo que habita neste estado, neste país. Aceita, Senhor, como teu povo. A entrega que estamos renovando nesta noite. E usa-nos para glorificar o teu nome. Usa-nos, Senhor, para engrandecer o teu nome. De maneira que possamos te invocar durante toda a nossa vida aqui. Toda a nossa permanência neste planeta, neste local. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui para te honrar, em casa, no trabalho, na escola, no meio de amigos, na rua, no transporte, em qualquer lugar. Eis-nos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome, fazer o teu nome elevado, em nome de Jesus. Faze a tua vontade no nosso meio e recebe a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém.